E eu já começo falando da derrota da seleção brasileira para o Japão, a primeira na história. Pelo menos foi no amistoso, né? Bora ver como foi esse jogo, que começou com cara de mais uma goleada e terminou com festa japonesa, gente. Se o adversário é admirado, por que não vestir-se com as cores dele? O verde e o amarelo da seleção também fazem parte do jeito japonês de torcer e receber os visitantes. Ambiente amistoso e, tradicionalmente, com festa brasileira no fim. Até hoje. Uma boa aula essa noite, porque há coisas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo na segunda parte. Bruno Guimarães e Lucas Paquetá terminou com Bruno, deixando Paulo Henrique na cara do gol. Que bolão, Paulo Henrique bateu! E no passe de Paquetá, que encontrou Martinelli livre na área para ampliar o placar. Mas o futebol tem seus encantos e armadilhas. Carlo Ancelotti disse que o amistoso de hoje seria para observações. E durante o segundo tempo foi o que fez a seleção brasileira. Observou os japoneses reagirem e chegarem a uma virada heróica e histórica. Depois de 13 confrontos, a primeira vitória da seleção principal do Japão sobre o Brasil em todos os tempos. Um apagão na segunda parte, se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, pode custar uma Copa América, pode custar uma medalha, pode custar um sonho de 4 anos. Fabrício Bruno errou na saída de bola e Minamino bateu forte. Peço desculpa a todo o torcedor brasileiro. Acho que acima de tudo infiltrar o momento, sentir a dor, mas ter a cabeça erguida para seguir adiante e sempre em busca de ter novas oportunidades. Do Brasil, levantamento, Nakamura, que isso? De escanteio, o Ueda marcou o terceiro do Japão. A Copa do Mundo tá aí, o alto nível, independente que seja Japão, que seja contra quem for, 45 minutos pode custar um sonho de infância. Não pode se repetir, de jeito nenhum. Bom, a data FIFA termina hoje e amanhã já tem clássico pelo Brasileirão, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. A gente vai falar agora com o Fábio Jupa para saber mais informações sobre o Fla. Oi, Jupa, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo se representa daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu para o último treino antes dessa partida de amanhã contra o Botafogo. O Flamengo vai treinar e o Felipe Luiz sabe que tem reforços e possíveis desfalques para essa partida. Entre os reforços, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alexandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia e estão de volta. Outro provável reforço é o Pulgar, volante. Está recuperado de 3 meses de uma cirurgia no pé direito e deve ser relacionado. Entre os possíveis desfalques, 3 jogadores de meio campo, o Saul, que é titular, o Alan e o De La Cruz. Esses jogadores ainda estão com problemas físicos e devem ser preservados para o jogo de domingo contra o Palmeiras no Maracanã. Existe uma expectativa em relação à formação ofensiva. O Carrascal, que começou os últimos 3 jogos como titular, é favorito na disputa contra o Plata e o Luiz Araújo para começar jogando do lado direito. E uma expectativa também pelo aproveitamento do Pedro, que dos últimos 3 jogos começou 2 no banco e só jogou 15 minutos contra o Bahia. Daqui a pouquinho o Felipe Luiz resolve todos esses problemas. Débora, um abraço pra você. Tá certo, Jupa. Obrigada, bom trabalho pra você. Do lado do Flamengo, Pulgar, afastado há mais de 3 meses para tratar uma fratura no pé direito, tá na reta final de recuperação e pode ser relacionado pro clássico. Ele deve treinar amanhã, hoje e amanhã ele deve ser avaliado se está em condições de jogo ou não, pelo longo tempo que ficou fora. Você trouxe aqui na semana passada uma informação em relação ao gramado sintético. Na verdade, assim, ele tem condição de jogo. A grande dúvida é se ele vai para o jogo por conta do gramado sintético, e tem um outro ponto também. Cartão amarelo, porque ele é um jogador que está pendurado. Ou seja, se ele levar cartão amarelo contra o Botafogo, ele fica fora da decisão contra o Palmeiras aqui no Maracanã no próximo jogo. Isso também está sendo avaliado pela comissão técnica do Felipe Luiz. Acho pouco provável que ele será relacionado. Levando em consideração isso tudo, todo esse contexto, por exemplo, o caso do Pulgar, a gente falou agora de lesão, é uma lesão extremamente grave. É a segunda que ele sofre nesse local. Fratura no pé, né? Que é o 5º metatarso. E eu vejo muito ex-jogadores falando, cara, 5º metatarso é um problema sério, porque você perde estabilidade. É sempre uma incógnita como o jogador vai retornar. E a gente sabe que alguns jogadores, muitas pessoas que trabalham
no futebol tem um certo preconceito com grama sintética. Então eu acho pouco provável que ele retorne agora. Mas também não acho nenhum absurdo se ele entrar alguns minutos para ganhar ali minutagem, ritmo de jogo, já pensando no duelo com o Palmeiras. Quer dizer, então você tá usando o meu jogo para ganhar minutagem e ritmo de jogo pro Palmeiras? Não, não é isso. É isso que você tá falando, Vene Mas é o que o seu time vai fazer isso? O cenário está abrindo para o técnico Felipe Luiz. Inclusive, os 3 próximos jogos, assim, são jogos extremamente importantes. O jogo contra o Botafogo, a gente brinca aqui, mas o Palmeiras ganhou no final de semana um jogo atrasado. Contra o Juventude, né? O Palmeiras é líder absoluto e jogando muita bola em cima do Juventude. E agora tá igualado o número de jogos, né? O número de jogos está igualado, tudo igual. Mas se o Flamengo perde pro Botafogo, o que não é nenhum absurdo, e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o que também não é nenhum absurdo, complica demais a vida do Flamengo, porque os dois vão se enfrentar aqui no Maracanã. E aí, teoricamente, o Palmeiras tem a vantagem do empate nessa final que vai rolar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogo muito importante para o técnico Felipe Luiz, mas eu confesso que eu estou curioso para ver como o Flamengo vai atuar. A gente viu um Flamengo nos últimos 5 jogos caindo muito desempenho e agora o Felipe Luiz ele não tem mais desculpa. Ele teve o elenco todo à disposição, algo raro para ele, e teve tempo para trabalhar. Então ele precisa fazer todos os ajustes necessários, porque agora não vai ter tempo mais para trabalhar. Você chutaria um time? Ah, não, hoje não. Amanhã talvez, mas hoje eu não chutaria não. No meio de campo, eu chutaria o Alan. Alan junto com o Jorginho. Eu chutaria isso. No meio de campo. Mesmo com todo mundo à disposição? Todo mundo à disposição, assim, levando em consideração que ele não vai relacionar o Pulgar. Pensando nessa questão de cartão amarelo, ele não relacionando o Pulgar. E aí ele começaria com Alan. E o Saul? O Saul ele deixaria aberto. É porque eu acho que ele não vai relacionar o Pulgar. Isso é achismo, tá? Mas você já tinha falado sobre a questão do Eu acho que ele não vai relacionar o Pulgar. Exatamente. E o Saul é um jogador que em alguns treinos nas últimas atividades, ele não foi a campo, ficou na academia. Mas ele não ia nem para banco? Não, ele pode ser relacionado, mas fica ele como vai teoricamente escolher no banco de Fernandinho. Não, olha só, isso é muito sério. Cara. Ele tem uma sequência agora que é muito pesada, gente. Ele tem eu concordo, nessa sequência. Mas eu posso dizer para você, Botafogo, Palmeiras, Racing. São 3 jogos. Aí depois ele vai ter o Fortaleza fora de casa e depois o Racing na Argentina, mas que pra mim vai ser, sério, esse jogo vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. De todos é o mais importante. Sem sombra inegociável isso, porque é um mata-mata. Não pro Flamengo. Pro Flamengo que eu tô falando. Não. É sim. Porque qual é a prioridade do Flamengo? Não tem escolha. Qual é a prioridade? Bem ou mal, o brasileiro, tu pode jogar um negócio no sal grosso. A prioridade é brasileiro, eu entendo. Só que a gente tá falando de um jogo que é mata-mata. Mata-mata. Fora de casa. Pra mim é. Não. Pro Flamengo, durante a temporada inteira, não foi a coerência. Só que chegou num determinado momento que, assim, não dá pra você, entre aspas... Mudou a opinião, Venezia? Não. Campeonato Brasileiro e Libertadores são as 2 prioridades do Flamengo. Não, mas Brasileiro e Libertadores. Mas, assim, nesse momento, gente, assim, eu entendo o que a diretoria vai fazer e o que a comissão técnica vai fazer. Vai balancear, cara. Não é questão de priorizar um jogo ou outro. Gente, é uma semifinal de Libertadores da América. Eu também acho. Eu acabei de falar sem medo de errar. É de todos os jogos o mais importante. Não dá pra você, por exemplo, beleza, eu vou priorizar o jogo contra o Fortaleza e poupar contra o Racing fora de casa. Não vai fazer isso. Não. Agora, nessa semana, se for priorizar, vai priorizar qual jogo? É óbvio que contra o Racing. E aí você poupa contra o Fortaleza fora de casa. Tudo bem. Agora, poupar que eu digo assim, é girar o elenco. Por um campeonato como o brasileiro, e a gente já colocou aqui que o Racing, de todos eles, é o mais importante. Sim. O segundo seria o Palmeiras. Por quê? Porque é a final. É a final do campeonato. É isso. É isso. Só que, se você perde pro Botafogo, só mirando a final, já não é nem mais uma final. Porque... Continua sendo porque o Brasileirão, eu falo sobre até o final vai. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, vai continuar, independentemente tem um confronto direto, o Palmeiras já tem 3 pontos à frente do Flamengo. Sabe o que vai mudar? Sabe o que vai mudar se o Flamengo perde pro Botafogo? Sabe o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, o clima no Maracanã. Porque a gente sabe que o perfil da torcida mudou. Isso aí não é nenhuma crítica ao novo perfil da torcida. Eu acho que foi algo traçado pela diretoria, eles estão tendo sucesso nisso, só sócio torcedor compra, enfim, a gente vê muita gente off-rio comparecendo, mas o perfil mudou.
E se o Flamengo perde o Botafogo e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o clima no Maracanã, desde o primeiro segundo nesse jogo contra o Palmeiras, será totalmente diferente. E quando eu falo diferente, vai ser ruim pro Flamengo. Se um jogador errar um passe, já vai começar aquele estiatório. Se o Flamengo sai atrás no placar, vai começar aquele estiatório. Então, acho que o jogo do Botafogo interfere demais no jogo contra o Palmeiras. Mas eu entendo... Mas, Venê, não é só na arquibancada, é na matemática. Em tudo. Mas aí depende também do resultado do jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Mas eu entendo, por exemplo, ele não priorizar o time titular contra o Botafogo pensando na sequência de jogos. Entende o que eu tô falando? Gente, porque assim, não é só um jogo contra o Botafogo mas é arriscar. E acabou. Não é questão de arriscar. O elenco do Flamengo, ele permite isso ao técnico Felipe Luiz. Tudo bem, eu também acho que permite. O elenco é absurdo, gente. Independentemente de quem ele começar, eu acho que o elenco é absurdo, ele tem condições. É isso. Tem que rodar. Não dá pra você botar o mesmo time nesses 3 jogos. Se você botar o Arrascaeta nesses 3 jogos seguidos, esquece. O Arrascaeta vai sentir. Certo. Se você botar o Saúl nesses 3 jogos seguidos, ele vai sentir. Não, tem que rodar. O Flamengo foi montado pra rodar elenco. É isso, gente. O Flamengo foi montado, o Flamengo fez investimento, né? Principalmente na gelada do meio do ano, pra poder competir dentro do Campeonato Brasileiro, buscar esse título que já faz um tempo que não consegue, dado a circunstância do Flamengo, e buscar a Libertadores. Então, assim, se não puder revezar, a gente tem algum problema no planejamento. Se não pode revezar, se não pode colocar os jogadores que foram contratados no início, foram poucos, mas principalmente nesse meio do ano, acabou, cara. Se o Flamengo não pode revezar, ninguém pode revezar. É mais ou menos isso. E olha só... Desculpa, você não, fala. Vou te dar um exemplo de um erro do Felipe Luiz que ele não revezou no setor defensivo. Quando ele precisou colocar o Cleiton, o que aconteceu? Falhou. O Cleiton falhou, por quê? Porque ele é ruim de bola? Não, porque ele estava totalmente sem ritmo de jogo. Ele não jogava uma partida desde fevereiro, gente. Desde fevereiro. Ou seja, foi um erro do Felipe Luiz não ter girado no setor defensivo. E o Danilo falhou também, né? Exatamente. Então... Tudo bem que o Danilo se machucou bastante. Acho que foi mais até por conta da questão física do Danilo do que o Felipe Luiz querer usar ou não. Mas tiveram jogos, Venê, e aí é uma percepção minha, que o Léo Pereira e o Léo Ortiz estavam apresentando desgaste. A gente falou isso aqui. Desgaste de fato. E até por isso, às vezes, o Léo Ortiz deu uma queda de rendimento ali nos últimos jogos, porque estavam jogando todas. E ele tinha a opção de colocar o Cleiton para justamente quando tivesse essa necessidade, o Cleiton entrar e dar conta do recado. E o que aconteceu? Quando o Cleiton foi usado, ele acabou falhando. E a novela da renovação de... Já é uma novela? O contrato do Felipe Luiz continua? Já é uma novela, Venê? O técnico e o empresário dele informaram ao Flamengo os valores e os termos desejados para essa renovação acontecer. O Flamengo considerou as cifras altas e estuda, obviamente, uma contraproposta, tudo natural numa negociação, gente. De acordo com informações apuradas, o Flamengo tem um grande objetivo traçado para reforçar sua defesa na temporada de 2026. O zagueiro canhoto Vitão, destaque do Internacional. O nome do defensor agrada bastante à diretoria e também à comissão técnica, que vê nele o perfil ideal para fortalecer o sistema defensivo rubro-negro. Apesar de uma tentativa de contratação nesta temporada não ter sido concretizada, o cenário para o próximo ano é bem mais favorável ao Flamengo. Isso porque o contrato de Vitão com o Internacional vai até dezembro de 2026 e se não houver uma venda ou uma renovação até janeiro, o clube gaúcho corre o risco de perder o jogador de graça na metade do ano, quando ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E é justamente aí que o Flamengo pretende agir com força nos bastidores. O departamento de futebol rubro-negro já vem acompanhando de perto toda a situação do zagueiro e entende que a próxima janela pode ser o momento ideal para concretizar o negócio. Internamente, há uma grande confiança de que, dessa vez, a negociação possa avançar de forma positiva. Vitão é considerado hoje um dos zagueiros mais valorizados do futebol brasileiro. Jovem, técnico, com boa saída de bola e ótima imposição física, ele se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que o Flamengo pretende adotar em 2026. Seu passe é avaliado em cerca de 12 milhões de euros, o que mostra o tamanho do investimento necessário para tirá-lo do Internacional, mas o Flamengo acredita que o custo-benefício pode valer muito a pena, principalmente pelo potencial de revenda e pela qualidade que o defensor pode agregar ao elenco. O plano do Flamengo é oferecer 3 anos de contrato. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vitão será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.